Todo mundo fala muito sobre planejamento. Planejamento da sua rotina, atividade física, planejamento de metas, o que você quer fazer para o próximo ano, o que você vai deixar de fazer, hábitos que você vai melhorar, mas no final das contas, e o planejamento financeiro? Como deve ser um planejamento financeiro? Para alguém que nunca viu um planejamento na frente, às vezes você fica meio perdido. O que eu preciso pensar em um bom planejamento financeiro para que contemple todas as áreas da minha vida, para que eu possa estar bem servido desde o momento zero até lá o futuro, a minha aposentadoria, a questão sucessória, o que eu preciso pensar nesse planejamento financeiro. E é isso que a gente vai abordar nesse vídeo. As 6 áreas do planejamento financeiro para que você possa fazer o seu e também para que no momento de você contratar alguém para fazer esse planejamento para você, você ser mais assertivo. Se você ainda não me conhece, eu sou Leonardo Alves, sócio da CXBR Capital e assessor de investimentos. Se você precisar de ajuda com seus investimentos ou uma ajuda profissional para tomar as melhores decisões financeiras, eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo um link. Clica lá, preenche os dados, me manda que eu vou entrar em contato com você e vou te ajudar pessoalmente com as melhores decisões financeiras. E se você está começando a estudar sobre investimentos, queria se aprofundar um pouco mais, quer entender um pouco mais, eu deixei também uma lista de livros para quem está dando os primeiros passos aqui na descrição do vídeo. Dá uma clicada lá que você vai encontrar. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, já aproveita e se inscreve, que a gente sempre traz conteúdos relacionados a investimentos, mercado financeiro e economia em geral. Manda seus comentários, as suas dúvidas podem se tornar vídeos aqui no canal. Bom, feita essa apresentação toda, vamos entrar no nosso tópico de planejamento financeiro. Lembrando que todo o conteúdo que a gente trouxe nesse vídeo, ele está baseado no conteúdo da Planejar. A Planejar é a instituição que promove o CFP, uma certificação internacional do planejador financeiro aqui no Brasil. Se quiser saber mais, planejar.org.br, dá uma olhada lá. Mas aqui a gente vai falar sobre todas as áreas que são contempladas em um bom planejamento financeiro. Primeira área que deve ser contemplada no bom planejamento financeiro deve ser a gestão financeira. E o que é a gestão financeira? É justamente aquele dinheiro do dia a dia, é o fluxo de caixa que a gente diz. Então como é que você vai pensar? Você vai anotar tudo que você ganha, tudo que você gasta e pensar em como é que você pode otimizar esse fluxo de caixa. Aqui você vai pensar em qual capital vai para cada caixinha, qual deve ser para investimentos, qual capital vai ser direcionado para educação, qual capital vai ser direcionado para lazer e assim por diante. Então, na primeira caixinha aqui, a gestão financeira, você vai pensar de onde vem o dinheiro, para onde ele vai e como é que você pode melhorar a entrada e o gasto aqui do seu dinheiro, tá? É aqui que você vai pensar também na renda extra, o que você pode fazer para aumentar essa entrada de recursos e também o que você pode fazer para cortar a saída de recursos, otimizando assim todo o seu fluxo de caixa. A segunda parte de um bom planejamento financeiro é a gestão de risco. E o que eu quero dizer com isso? Praticamente falando aqui de seguros. Gestão de risco é como é que você pode controlar tudo que você já conquistou, como é que você pode proteger as suas conquistas. Então, se você tem um carro, como é que você vai proteger contra um furto, contra uma batida, contra algum problema? A sua família, como é que você vai proteger a sua família? A saúde da sua família, você vai precisar de um plano de saúde. Correto? Você vai precisar de um plano para proteger a sua casa, um seguro da sua casa. Então, tudo que você pode proteger de risco é nessa parte do planejamento financeiro em que você vai parar para pensar qual é a exposição que você está tendo e qual parte dessa exposição você vai poder mandar isso aí para a corretora de seguros para poder ter um melhor controle dos seus riscos. A terceira questão que você vai pensar em um planejamento financeiro é a gestão de ativos. Quando eu falo de gestão de ativos, é justamente a parte dos seus investimentos. Onde está investido o seu dinheiro? Se você ainda não começou, aonde você vai investir o seu dinheiro? Lembrando, começando sempre pela reserva de emergência, depois você vai começar com uma diversificação, levando em conta aí o seu perfil de risco. Se você é uma pessoa mais conservadora, você vai pensar
em ativos, em investimentos que não tenha tanta volatilidade. Você vai ter um retorno menor ao longo do tempo, mas você vai ter uma proteção maior. Se você é uma pessoa mais agressiva, você vai buscar retornos maiores, mas eu falo sobre isso de forma mais aprofundada em outros vídeos. Aqui é bom você saber que a terceira parte de um bom planejamento financeiro é justamente pensar na parte dos seus investimentos. A próxima é justamente o planejamento da sua aposentadoria. Tem um dado alarmante que eu acho aqui muito impressionante. Menos de 1% da população brasileira aposentada tem a independência financeira. O que isso quer dizer? Quer dizer que 99% das pessoas aposentadas dependem de algum parente para se manter ou precisam trabalhar para compor a sua renda. Menos de 1% conseguem aproveitar plenamente a sua aposentadoria. Por isso que é importante, independente da sua idade, se você ainda não começou a se planejar para a aposentadoria, a hora é agora. Já começar a fazer um pé de meia, já começar a pensar em qual estratégia você vai fazer para acumular recurso ou para ter uma renda extra, para que lá na aposentadoria você possa aproveitar um pouco mais a sua vida sem essa pressão de trabalho, sem essa pressão de chefe, sem essa pressão de família que você tem agora. Bom, vamos falar então da quinta e penúltima área que deve ser abordada num bom planejamento financeiro, que é a questão tributária, o planejamento tributário. É isso mesmo, a gente está aqui num país em que a carga tributária é altíssima e todo ganho tributário é sempre bem-vindo. Nessa parte do planejamento, você vai pensar o que fazer para você reduzir os seus gastos com imposto. Mas pensa bem, aqui a gente não está falando de você não pagar imposto, de você fazer alguma coisa que seja ilegal, não é isso. O que a gente está falando aqui é pensar em maneiras para otimizar a sua estrutura de gastos. Então, quando a gente fala de investimentos, por exemplo, vamos pensar em investimentos que sejam isentos de imposto de renda. Quando a gente fala numa estrutura sucessória, vamos pensar em estruturas que você consiga fazer a sucessão sem ter que pagar o ITCMD, por exemplo. Então, vamos pensar em estruturas que possam melhorar o seu planejamento tributário sem incorrer em nenhum crime, sem fazer nenhuma coisa errada, ok? Então, esse planejamento tributário é muito importante e ao longo dos anos ele faz uma bela diferença. E por último, e não menos importante, é justamente o planejamento sucessório. Se você tem algum patrimônio, você sempre pensa em como deixar isso para os filhos, como deixar isso para os herdeiros, como é que eles podem aproveitar da melhor forma, ou como você vai fazer essa sucessão sem tendo o mínimo de gasto possível. Então, pensar que quando você deixa algum patrimônio para os seus herdeiros, eles vão ter o custo advocatício, o custo de TCMD, o custo de imposto de renda. Então, vamos pensar aqui na preservação desse patrimônio para que ele seja distribuído ali da melhor forma possível. Legal? Então, recapitulando, um bom planejamento financeiro ele deve ser composto por 6 áreas: gestão financeira, gestão de ativos, gestão de risco, planejamento da aposentadoria, planejamento tributário e o planejamento sucessório. E aí sim, você vai ter um planejamento completo para poder abordar aí toda a sua vida financeira. Se você ainda não fez o seu planejamento financeiro, procure um planejador financeiro, um consultor financeiro ou até um assessor. Esses profissionais vão conseguir te ajudar nisso e você com certeza vai ter uma melhor eficiência, se aposentar com mais tranquilidade e poder conquistar todos os seus sonhos. Afinal de contas, os recursos, o dinheiro, ele está sempre envolvido na aquisição e na realização de sonhos. Se quiser falar um pouco mais, entre em contato comigo, tem o link lá embaixo. Se você ainda não é assinante nosso, já assina aqui nosso canal para que você não ficar de fora, não perder os próximos vídeos e fique à vontade. Mande suas dúvidas, que suas dúvidas podem virar novos vídeos aqui no canal. Obrigado!